Bom dia a todos e a todas, bem-vindas e bem-vindos à live aqui da nossa sexta-feira no Virando as Chaves, aqui na Atlântidas. Hoje a gente vai seguir um tema aqui super importante na vida de todo mundo, que eu acho que está bem presente, principalmente agora nesse final de ano, que é o tema sobre a ansiedade, né? A gente vai falar um pouco o que é a ansiedade, que sentimento é esse, como é que esse sentimento atravessa a gente, como ele se instala no nosso sistema, como é que a gente reconhece quando a gente está se sentindo ansiosa ou ansioso, né? E como lidar com isso, né? O que acontece dentro da gente quando a gente está com a ansiedade viva e latente, né? Quais são os impactos também, né, da gente viver com ansiedade. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Eu vou chamar a Rô aqui. Rô já tá por aqui. A Rô tá entrando. Olá, Rô. Bem, Tudo, e você? tudo hoje aqui no, num outro lugar, um pouquinho de barulho, mas vamos lá. Vamos lá, também tô aqui me adaptando, vai dar tudo certo. Tava falando aqui que a gente hoje vai falar sobre a ansiedade, Isso. esse sentimento que está muito presente na vida de quase todo mundo, né, Ron? E, E que pode ter grandes impactos e, enfim, a gente ter compreensão do que é a ansiedade, né? Como reconhece, como lida, o que a gente pode fazer para cuidar da gente, porque acho que é um sentimento que tem impactado muito a gente, por exemplo, afeta o nosso sono, né? A gente dorme uhum, mal, afeta o nosso dia a dia, a nossa energia de ação, afeta também as nossas relações, já que a gente tem falado tanto de relações. Eu queria que você começasse a aquecer aí o tema, por que a gente está trazendo hoje para falar de ansiedade. a gente tem a nossa reunião da Atlântidas, né, das terapeutas parceiras, das terapeutas da Atlântidas, e a gente está trazendo, preparando muita coisa para o ano que vem, muita coisa diferente, né, muitos encontros. E nesse nosso bate-papo dessa semana, a Simone Marcelino, que é a terapeuta de frequência de brilho italiana, além da bioenergética, ela trouxe esse tema, porque tem surgido muito. Lógico, sempre surge para a gente quando as pessoas nos procuram. Eu acho que a gente pode dizer que quase que 100% das pessoas, dentre todos os temas que podem trazer, a ansiedade está presente. Tá? É um ponto que hoje em dia, para todo mundo, um ponto em comum. Agora, o ponto principal é que nível a gente está de ansiedade, porque ela não vai sumir, né? A gente sempre vai ter. Então, do algo novo, aquela sensaçãozinha, essa é natural, essa é normal, ela faz parte da nossa vida. Tá? Mas quando ela começa a nos impactar e nos limitar, claro, nas nossas relações, mas ela veio no momento antes, que é na nossa energia. E aí, como é que eu vou cuidar da minha relação? Como é que eu vou cuidar do meu dinheiro, da minha prosperidade, do meu trabalho, se ela está me limitando? Né? Então, é por isso que hoje a gente está trazendo. Parece que é fora das relações, mas não, ela vai permear tudo e vai impactar, porque eu vou agir de uma outra forma se eu for guiada pela minha ansiedade. Né? E quem hoje nunca teve problemas para dormir, né? Aquela conhecida insônia, ou que dorme, nossa, não, eu deito e durmo, mas dá aquele horário da madrugada, desperta, e aí para dormir de novo, né? Porque a mente vai embora, e ela vai embora o quê? Nesses nossos pensamentos, que vai gerar, através da ansiedade também, vão ser gerados, né? Junto com a ansiedade. Então, Uhum. a importância da gente trazer hoje, discutir aqui um pouquinho sobre ela. A gente sabe, todo mundo fala, mas aquieta os pensamentos, vai meditar, né? Para de pensar, como se isso fosse a coisa mais fácil do mundo, né? Para de pensar, parei, tá tudo bem agora. Como se a gente, né, tivesse, como se a gente pudesse mandar no que a gente está pensando quando a gente está afetado com isso. Acho que é isso, né, Rô? Isso, exatamente.
uma consciência que, se a gente tiver, a gente consegue lidar. Mas se a gente não tem essa consciência, é o que você falou, a ansiedade vai comandar a nossa vida. E acho que aí é que tem a grande questão, né? A gente está muito acostumado das pessoas falarem, ansiedade é excesso de futuro, né? Isso. Presente, parece que é uma coisa muito fácil voltar para o presente. O que é viver o presente? O que é estar no futuro, né? Uhum. Como é que a gente... Tudo bem, você sabe realmente, né, que por trás de uma depressão tá a minha conexão com o passado, que a minha ansiedade é o medo de futuro, tudo bem, tudo isso eu sei, né? Mas como é que eu faço com isso? Porque é muito difícil, Mari, você tá realmente no tempo presente, no aqui e no agora. Por isso que tem surgido muito essa ideia do foco no hoje. E tudo bem, de novo também, quantas vezes as pessoas já escutaram, você tem que estar focada aqui no hoje, só o hoje, como eu mesmo digo no site de terapia, né? Assim, só existe o hoje. Todo restante não existe, porque o passado já foi, ele não existe mais. E nem o futuro, né? Você só tem isso que você vai viver no dia de hoje, amanhã, outro dia. Mas, ainda assim, a minha mente, ela não vai trabalhar dessa forma, né? Eu vou embora nos meus pensamentos. E se tornam, inclusive, pensamentos repetitivos. Tá? Não é que simplesmente eu vou para um pensamento e aí vou resolvo ou vou pensando em outro. Não, ele fica, ele volta, e eles voltam. A hora que eu acho que eu cheguei num ponto, ele começa de novo. Né? Essa é a dificuldade da gente lidar muito com a nossa ansiedade. Sim. E aí, como é que a gente percebe, Rô? Porque eu acho que além da gente entender que ele, né, é um sentimento que se instala no sistema, mas tem a ver com essa conexão que a gente sempre fala aqui, né? Pensamento e sentimento. Eu até pensei o primeiro, pensamento ou sentimento. Mas como é que a gente vai reconhecer que a gente está nisso? Porque depois isso tem também grandes consequências. Comportamentos assim, quando eu percebo que eu estou comendo muito, quando eu percebo que eu estou sem dormir, quando eu percebo que assim, como é que eu vou percebendo assim, que a ansiedade está instalada? No primeiro momento, No primeiro momento, são os nossos pensamentos que não param, eles são repetitivos, mas já num segundo momento é físico, né? Porque quando eu estou numa ansiedade, eu começo a ter uma taquicardia, né? Eu começo a respirar diferente, fica difícil puxar o ar, quando eu vou caminhando até para um ataque de pânico, né? Ali o ataque de pânico, ele é o auge da ansiedade, mas eu percebo com os meus medos, principalmente dentro dos meus pensamentos. E esse, acho que é o principal ponto que eu gostaria de trazer, é porque nós nos desconectamos dos nossos sentimentos. E a gente vai sendo ensinado também a não sentir. O sentir fica para depois. Agora eu tenho que resolver. Depois eu vejo como eu lido com o meu sentimento. Né? E depois eu não vejo, porque tem outra coisa para resolver. Né? Como se sentir fosse algo proibido, fosse algo vergonhoso eu entrar em contato com os meus sentimentos, né? Quantas vezes a gente não se vê numa situação de constrangimento de admitir que está triste? Porque no mundo de hoje você não pode estar triste. E eu acho que, assim, até trazendo, a Simone também trouxe esse outro ponto muito importante, né? Porque, assim, todo mundo é lindo hoje, né? Nas mídias sociais, tudo é maravilhoso, a família é linda, a pessoa está viajando, a pessoa está comendo nos melhores restaurantes. De novo, todo mundo também sabe disso, mas é a gente trazer e falar cada vez mais que não é a vida real, só que eu entro nisso, né? Eu entro nesse cenário, nesse mundo que não existe e vou me comparar. E aí é vergonhoso eu admitir que eu tô com inveja, que eu tô triste, que eu sinto raiva quando eu vejo aquilo, né? Assim, por que só eu não tenho isso, né? E muitas vezes eu tenho a consciência, sim. E esse também é outro ponto. Mas agora eu já entendi e ainda assim eu não consigo mudar, porque eu só entendi, eu estou na minha mente. E chega um ponto que a minha mente não resolve mais. Ela não tem mais o que resolver, ela só traz um raciocínio. Se eu não me conectar com o meu sentir, eu não vou resolver aquilo. Entende? Então, por isso que a gente fala que é mente e o sentimento. Tá, mas aí geralmente o que eu faço? Eu deixo só para minha mente. Precisa fazer descer, né, Rô? Sair daqui, Bom,
vem para o coração, porque a ansiedade ela é nomeada como um sentimento, mas provavelmente embaixo desse sentimento tem outros muitos sentimentos, né? Se for, pode ter tristeza, raiva, frustração, mas é um estado, né? Não é um sentimento, não é um estado. O que está por baixo realmente é o sentimento. entender que esses sentimentos estão trazendo uma mensagem para você, que tem alguma dor ali, né? Acho que eu queria que você falasse disso agora. Então, a gente acessa esse sentimento, dá vazão para isso, sente no corpo às vezes, né? Porque a ansiedade vai retraindo o corpo, vai ficando, às vezes aparece alguma doença, alguma coisa. O que o meu corpo está dizendo sobre isso? E como é que eu me abro para esse sentir, né? Que é abrir o coração mesmo. Vamos ver o que tem aqui dentro, mesmo que seja confortável. Acho que esse é o nosso desafio, né? A gente não aprendeu a sentir dor, a gente não aprendeu a sustentar um desconforto e ficar nele para entender como é que eu lido com isso e deixo isso se dissolver, né? De novo, não posso sentir. É uma dor, né? Tanto me associou isso, assim, a ansiedade por baixo dela, talvez tenham dores que eu não quero ver, não quero lidar, e aí eu fico ali naquele looping, né? Porque ela vai disparar isso. Você percebe que, assim, eu entro, né, uma das formas que eu faço, eu entro em cenários, eu entro num filme. Eu começo a desenhar na minha cabeça, e se acontecer isso, e depois vai acontecer aquilo, e eu realmente crio, perceba isso, né? Eu vou embora criando uma nova realidade, só que eu fico preso dentro dessa realidade, porque ela não tem fim. Como ela não tem solução, ela não tem fim. Ou eu vou para os meus diálogos mentais. Quem nunca ficou conversando com a pessoa que estava com raiva, com a pessoa que estava triste, falando tudo para ela na sua mente, né? Dentro de uma situação controlada, dentro de uma situação guiada, você ter este diálogo é diferente. Muitas vezes nós trazemos isso, trabalhamos isso na terapia, quando a gente lida com a nossa criança interior, ou quando a gente confronta ali uma situação com alguma pessoa que eu não me senti bem, que me machucou, né? Eu vou para esse diálogo, mas ela existe uma técnica para isso, ela existe uma guiança para que isso traga o resultado. Quando eu estou só na minha mente, né, ali deitada na madrugada, acordei, pensei numa situação e começo a discutir com a pessoa na minha mente, eu não vou chegar a nada. Na verdade, sim, vou chegar no quê? Conforme esse diálogo vai acontecendo, eu vou para uma raiva muito maior, eu vou para uma tristeza muito maior, eu vou para um sentimento de abandono, dependendo de cada situação, né? Então, mas ela não vai trazer a solução, ela vai aumentar isso. E a partir do momento que eu entrei na raiva, na tristeza, enfim, todos esses sentimentos, minha energia já baixou, minha frequência baixou, né? Então eu fico mais presa nessa densidade, porque não vamos esquecer que aqui, né, pra gente, a gente sempre considera a mente, o emocional, o energético, espiritual, chame como for, né? A gente considera tudo isso. E aí eu baixo a minha frequência. Então, não adianta depois, no dia seguinte, eu falar assim, não, eu quero, eu sinto, eu vou manifestar a abundância, ou uma receita maior, uma casa, um carro, uma viagem. Não vou. Eu já densifiquei, eu já estou numa frequência lá embaixo, eu já estou na dor, né? Então, perceba que além da história toda do vou cocriado, eu vou trazer para mim, eu vou manifestar, que a gente sempre fala que não manifesto o que eu quero, eu manifesto o que eu sou. A ansiedade, ela me limita e ela me trava, inclusive, para manifestar tudo aquilo que eu quero. Como é que eu vou trazer para minha vida algo que desejo se eu estou constantemente num diálogo mental do pior possível? Eu estou trazendo todos os cenários piores possíveis. Pior possível que não existe, né, Ron? Ele não existe. Eu tô criando cenários e conversas que não existem. Só que aí eu vou fazer existir. Esse é o Realmente é um caso de estudo, né? E fica projetando possibilidades que não existem. E aí a gente sofre com isso. Né? Sim, opa, chegou um gato aqui. Gente, aqui é live com gato, porque os gatos são livres, tá? Sou gateira, ponto. Eles têm o direito de estar aqui também. As coisas começam a
acontecer, né? Agora que saiu um sol bem aqui na minha É, lugar. ela tá aqui de fofoca, ela adora uma fofoca da Vai rua. ser viva, ela vai acontecer, é orgânica. Então, assim, justamente quando a gente fala, o que é manifestar? Não é você pensar e sentir. Se eu estou na minha ansiedade, criando os piores cenários possíveis, porque a minha mente, todos nós somos neuróticos, né? Todos nós temos as nossas neuroses. E o que são? Justamente eu ir pensando em minha mente, achando e sempre procurando questões para serem, desculpa, resolvidas. Então aí eu entro nesse looping e vou tentando resolver. Só que ali eu estou muito concentrada, eu estou muito focada. Então eu vou pensar muito, criar os piores cenários e diálogos e vou sentir, que é onde a gente fala, vou sentir o que? Minha tristeza, minha raiva e tudo mais. Então você concorda que eu tenho toda a receita do bolo para criar para minha vida? Eu tenho toda a receita do bolo para criar e manifestar na minha vida. Quer trocar, Mai? Que o sol tá forte em você. Eu vou ficar assim, ó, pronto, melhorou pra mim. Tá. Então, assim, eu tenho a receita do bolo para manifestar. Só que aí eu vou manifestar aquilo que não é bom para minha vida, aquilo que eu não quero. Só que é o que eu estou sentindo. Uhum. Uma vez, a ansiedade afetando a minha vida, afetando as minhas manifestações. Né? Sim. Chega uma hora que eu tenho que falar para essa mente, literalmente, cala a boca. Chega. Eu não te aguento mais, né? Quase assim. Não, exatamente. Muita falação, né? É uma falação interna que parece uma loucura às vezes, né? Você fala, meu Deus. Parece que tem um ser que não é você até, né? Uhum, uhum. E entra nesse looping, né? Exatamente. Não vamos esquecer que com isso eu abro uma frequência, né? Que eu passo também a perceber outras energias, né? E receber essa influência de outras energias. E realmente parece que é uma pessoa à parte dentro da minha cabeça. E vai ser. Porque muitas das vezes, se não todas, é a pessoa que está no nosso medo, que está na nossa tristeza. Que aí a gente vai voltar assim na nossa criança. A gente vai voltar às situações que aconteceram com a gente, porque não é a do momento presente. A do momento presente, o adulto teria condição de lidar. Agora, se eu não estou na minha mentalidade de adulto, que aí eu acesso a minha criança, a minha mentalidade infantil, e não ela na melhor versão, que é da alegria, da diversão, né, da leveza, mas é a minha criança que tem medo, né? É ela que vem à frente. E aí junta tudo, vira uma bagunça só. Então, eu acho que aqui a gente trouxe um pouco de situações e exemplos para você perceber na sua vida e ver se você está passando e quando você está passando, porque vai passar, fatalmente vai passar em algum momento. Todo tempo, né? Então, se eu percebo que nesse momento eu estou passando, como é que eu começo a agir? Porque não dá para falar que eu vou sentar aqui agora, vou entrar em meditação profunda e vou silenciar todos os meus pensamentos, vai estar tudo bem. Não vai. Não vai. Então, o primeiro passo é silenciar essa mente, mandando ela ficar quieta. Realmente, sim. Quieta, vai só observar. E aí trazer isso para observar o seu sentimento, que é esse que a gente está desconectado. Então, o que eu estou sentindo com isso? Mesmo na madrugada. Se eu estou nesse processo todo, pensando, e vou entrando naquilo, cala a boca. Deixa eu observar. Coloca essa mente para observar. Qual é o sentimento que está aqui? O que está acontecendo no meu corpo? Porque o nosso corpo fala, né? Então, e aí a hora que eu percebo qual foi o sentimento que ficou daquela situação, eu vou me perguntar, onde isso começou? Por que esse sentimento? Por que isso está me causando esse sentimento? Por que isso está me incomodando? Né? E aí eu tenho um ponto de partida real, mas é o meu sentimento. O caminho, né? É a chave. A gente vai ter que dar espaço, vai ter que sentir e Mentira. abrir espaço para vivenciar essa dor, né? Porque é um resgate. O que me parece é que a gente acessa então essa dor, ver se é isso que eu entendi. Acessa uma dor que a gente já viveu. É uma Sim. repetição
Então, ter a coragem de ir lá, entender que dor é essa, abrir espaço para esses sentimentos e viver isso para quê? Para soltar, né? Senão ele vai ficar me acompanhando o tempo inteiro, né? É preciso entrar no sofrimento profundo, né? Você voltar numa situação, e acho que as pessoas têm muito medo e às vezes não querem ir para as terapias, principalmente na psicanálise, né? Porque eu não quero ficar revivendo a minha dor. E a gente tem como trabalhar com isso, que não é reviver no caos, né? É a gente compreender, sim, eu vou entrar em contato com ela, eu vou acessar, mas ali mesmo começar a liberar e aliviar. Sozinha, mas o que eu faço sozinha à noite ou nos meus momentos do dia a dia? Aquietar a mente, falar, que eu paro agora. Ou eu vou fazer outra coisa, eu vou voltar para fazer outra coisa, vou mudar o que eu estou fazendo, me distrair com algo, mas principalmente, se for possível, porque às vezes a gente está no meio do trabalho, né? Eu não consigo parar, mas vai para o banheiro, respira 30 segundos, né? Coloca essa mente assim, chega, não vou mais pensar agora, vou só sentir no meu corpo isso. E aí você vai para essa respiração. Não tem outro caminho que não for no meu ponto de vista, que não seja esse sentido, tá? E aí, para o dia a dia, assim, como é que eu começo um processo em cima disso? Como a gente se fala, né? A meditação, e eu não consigo, quando eu estou ansiosa, é a meditação guiada. Porque eu, sozinha, imagina, se eu estou toda ansiosa, você acha que eu vou conseguir parar e falar, fiquei em silêncio? Não vou, ilusão. E às vezes as pessoas não iniciam o processo de meditação porque já falam, qual é a primeira frase que vem? Ah, eu sou ansiosa, não consigo parar para meditar. E é difícil, né? Eu medito todos os dias, quando eu levanto e antes de eu deitar, eu não consigo mais não meditar. É rápido, é só para acalmar e fazer, acho que essa respiração, acho que isso que você trouxe faz muito sentido, né? Até para lidar com momentos de muita ansiedade, você poder parar e respirar, perceber que a respiração fica curtinha, né? Uhum. Porque ela sai muito rápido o ar. Então, poder abrir esse espaço interno faz toda a diferença. E a meditação, eu tenho lidado muito com amigas minhas que falam, meu, mas como você consegue meditar todo dia? Gente, é hábito. É hábito. E não adianta você sentar e achar que você vai meditar meia hora. Não, começa com 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos e vê qual que é o seu limite. Eu faço 15 minutos para mim é suficiente para eu me regular, me Sim. conectar e tá tudo bem. Tem gente que vai 1 hora. Mas assim, acha qual é a sua possibilidade, qual é a meditação possível. E a guiada, como você está falando, é um acompanhamento para você meditar, né? Vai prestando atenção naquilo que está sendo falado para você imaginar, né, para você seguir. Então aí a sua mente consegue naquilo, porque você começa a prestar atenção aqui, né? E sim, vão ter momentos que são tão intensos que você não consegue sequer prestar atenção nesta meditação. E aí também tem vários canais para respiração. Se você ainda não está conseguindo, né? Você já está nesse momento que você não está conseguindo seguir aquilo que a pessoa está falando, o primeiro ponto é a meditação, é a respiração. Acho que você regula um pouco a respiração, você consegue escutar aquilo. Né? E ainda assim, não deu, é o meu sentimento. Aquele chega, quieta, deixa eu perceber, coloca ela para observar mesmo, deixa eu perceber o que está acontecendo. Aonde está esse sentimento no meu corpo? Porque você vai sentir um aperto no peito, ou é um incômodo no estômago, ou a garganta está travada, você sente um peso na garganta, ou é uma dor na cabeça. Se você, nesse momento que você está nessa ansiedade, você fala assim, mente, para, só observa aonde está o incômodo, você vai sentir no seu corpo. E aí você concentra naquilo, naquele ponto do seu corpo para dissolver. Né? E vai observando como seu corpo pode liberar isso, porque ele pode. Só percebendo esse movimento, assiste esse seu corpo movimentar, porque tudo é movimento, ele vai movimentando, ele vai dissolvendo. Mas é um exercício de observar. Nós só estamos no nosso mental. E sozinho,
talvez para iniciar, talvez seja muito complexo, né? Então, por isso, as terapias, por isso o auxílio de tudo isso. A Paula Nunes também, da Atlântidas, né? Que tem toda essa formação de meditação e traz muita coisa pra gente. Tem muito dessa informação do corpo, né? Desse observar. Agora já virou super engraçado em casa, né? Porque às vezes você espirra, você tosse, você tem uma dor. Eu, minha filha, a gente olha pra cara da outra. O que é isso, hein? Que dor é essa? O que aconteceu agora que você tá com essa dor e você tá espirrando? Porque o corpo fala. Falando. E do mesmo jeito que ele fala, ele resolve. Sim. Isso também não foi ensinado. Mas hoje se fala, mas não se foi falado, lógico, tirando, né, grandes sabedorias, que o corpo tem total capacidade de soltar esses blocos e também de se regular. Quando eu entendo, vem para minha consciência, tá bom, eu tô na consciência, só não conseguiu resolver tudo por ela. Tá bom, vai pro sentir. E quando eu sinto, eu deixo o meu corpo se regular, porque ele pode. Uhum. Mais uma vez, a gente fala, como tá tudo interligado. Só pensando eu não vou conseguir, só sentir também não. Meu corpo aqui sozinho, coitado, fica doente, né? Então, essa consciência é o sentir e permitir que meu corpo me regule em tudo isto. Pelo trabalho paralelo, de eu estar me conhecendo, como é que isso originou? Por que essas coisas me engatilham? Por que eu tenho esses medos, né? Então, eu acho que hoje é principal trazer isso, que ela está na vida de todo mundo. Sim. E acho que E aí, a hora de muda tentar muito. regular e não conseguir também se acolher, né, Rô? Porque é difícil para muitas pessoas. Às vezes a intensidade dessa ansiedade, de todos esses sentimentos são tão fortes, que não Uhum. vai ter jeito de parar para meditar. Então se acolhe, vai tentando, porque eu acho que tem a coisa da persistência também, né? Ah, no dia desisto, você vai ficando mais ansioso porque você não conseguiu. Então, Frustração. me acolho, não fico me julgando com isso e procuro uma ajuda. Né? Você está falando da Paula, das terapias, né, do corpo e tudo isso. A Simone também traz uma terapia maravilhosa, que é a Tamiana, que também trabalha com essa coisa dos sentimentos, né? Então você pode ficar muito ansioso e descascando um pouco essas camadas para entender exatamente quais são os sentimentos que estão ali e acalmando isso com uma ajuda de uma pessoa que vai ajudar você a regular sua energia, que É. maravilhoso, assim, tem a ver também, nossos sentimentos têm a ver com energia, por isso que é intenso, a energia tá bombando, tem horas que dá uma baixada, e aí você Uhum. compreender e regular isso melhor, né? Mas a gente entender que sentimento tem a ver com energia também, né? Assim como o pensamento. Então, que Exato. intensidade é essa que eu posso ir regulando para lidar com a minha ansiedade ou lidar com outros sentimentos que estão vivos nas camadas de baixo, né? Isso aí também que é importante, Maria. As pessoas às vezes não querem buscar terapia porque não querem falar. E vamos trazer que tem terapias que você não precisa falar. Você pode se regular para depois chegar nesse ponto, né? Porque tudo está interligado. Não dá só para eu só falar, como eu falei, tá no mental, vou trazer sentimentos, mas só o falar vai muito longo prazo, né? Por isso que eu uso outras técnicas na psicanálise. Né? Não, psicanálise não. Eu uso outras técnicas no set terapêutico, não é só psicanálise. Como tem as outras terapias que se complementam, porque às vezes é uma pessoa que não quer falar. Você imagina uma adolescente, né? Os meninos adolescentes, eles não querem falar, eles estão ali passando por uma série de situações e não vão falar. E aí, assim como as terapias da Simone, quanto a da Paula, precisa falar. Maravilhoso. Entende? Então, talvez esse seja o primeiro. Se você não consegue falar, você tem vergonha, está travado, não precisa ainda assim ficar na dor. Porque você vai chegar, você pode dizer alguma coisa, ou dizer, é ansiedade. Ansiedade o quê? Né? E você vai tentar vai passar pelo processo terapêutico delas. Entende? E aí, você vai soltando. É muito interessante tudo que elas trazem. Né? A Paula traz coisas depois que são. Você fala, nossa, de onde você conseguiu achar isso? Né? Você termina uma Tamiana com a Si leve. E ainda assim, né, vem mensagens também. Então a gente também lida com aquilo. E é incrível, porque é sempre exatamente sobre o nosso momento. Né?
Porque aí você vai trabalhando o seu campo energético, o seu corpo, porque, como eu disse, ele sabe lidar, né? Para depois, espera aí, agora eu estou conseguindo lidar com esses meus pensamentos, eu acalmo esse turbilhão, né? E aí talvez eu vou fazer uma terapia, vai conversar, até para eu conseguir encaixar toda a informação que veio, né? Eu conseguir entender isso melhor e ressignificar, porque ressignificar né, é o processo. Então, eu primeiro, eu tenho isso, eu vou entrar em contato, sim, com as minhas sombras, as minhas dores, eu vou entender os meus maiores medos, até chegar no processo de eu ressignificar. É um caminho para dentro. Só que só ficar nos pensamentos e nessa ansiedade que nos trava para tudo, eu vou ficar estagnado. Eu realmente vou. E aí eu também estou te escutando quando a gente faz essas terapias que a gente não precisa falar, o que a gente está fazendo é abrindo espaço, né? Abrindo espaço interno para poder compreender, Tá. inclusive, né? Muitas vezes a gente faz essas terapias e a gente sai da terapia assim, a gente não vai sair com uma resposta sobre as coisas. Sair mais em paz, vai sair com a energia mais restaurada. Eu sinto isso quando eu participo das terapias. Eu não preciso ter respostas ou sair achando que eu resolvi um problema, mas mais em paz, sentir com o espaço interno aberto, com um pouco mais de clareza, um pouco mais de compreensão. E o processo segue, né, gente? Porque ele é eterno. A gente está aqui para se processar o tempo inteiro, né? Às vezes eu vou dar conta de uma questão ali que eu tô ansiosa, daqui a pouco vem uma outra. E aí, quanto mais eu vou me conhecendo, Uhum. indo transitar um pouco melhor, né, Rô, nos desafios. Acho que as terapias estão aí para isso, para ajudar a gente a começar a ter cada vez mais compreensão. E aí, com o apoio, a gente também vai aprendendo a lidar. Exatamente. Porque, por exemplo, né, só para a gente dar mais um exemplo aqui, que às vezes a pessoa não percebe quanto isso vai gerar ansiedade. Né? Às vezes eu estou numa situação financeira que está ali, eu estou levando ali no dia a dia, mas a grana não sobra, às vezes eu tenho mais contas do que eu tenho, né, a condição ou a receita financeira para pagar. E aí eu recebo, eu tenho umas contas para pagar, eu sei dos vencimentos, mas eu deixo para pagar no último minuto. Né? Ah, é por causa da correria? Não, muitas vezes é porque inconscientemente fica ali no fundinho, se eu pagar, o dinheiro vai acabar. Aqui, aí eu tô, né? A gente não vai falar palavrão aqui, mas enfim, aí eu tô realmente mal. Por quê? Primeiro, eu já tô na escassez, né? Ah, se eu pagar, meu dinheiro vai faltar, vai acabar, e aí o que que eu vou fazer? Né? Segundo, eu vou levando isso ao longo do meu dia, então eu deixo para pagar a conta lá à noite, né? Porque eu não quero ver a minha realidade, eu não quero entrar em contato, que tá bom, tá difícil, não tenho todo o dinheiro, eu não entro em contato com isso para ver o que que eu vou fazer. E aí eu fico o quê? O dia inteiro ansioso, eu tenho que pagar, mas depois eu pago, mas aí o dinheiro, aí vai acabar o dinheiro, e aí como é que eu vou fazer depois? E vou passar o mês e fico nesse processo e a ansiedade vai subindo, aí eu entro no looping de todos os pensamentos, vou para um sentimento horroroso, né? Minha energia, minha frequência baixou total. Então, paga, tira da frente. O dia não vai brotar de manhã para de noite, essa situação não vai mudar. Não vai. Só que o que que vai mudar? No momento em que eu peguei, paguei aqui, eu posso olhar para minha conta que zerou. Mas eu não tô com o pensamento repetitivo do que eu tenho que fazer, da conta que eu ainda tenho para pagar. E a partir do momento que eu parei, assim, meu sistema como um todo parou de gastar energia nesse pensamento do depois eu tenho que pagar, mas eu tenho dinheiro, mas eu vou ter que pagar, depois eu pago. A partir do momento que eu parei de gastar energia com isso, a minha energia está disponível para eu utilizá-la em outra situação. Inclusive como eu vou trazer dinheiro. Entende? Então, assim, você vê uma situação do dia, de algo que eu deixo depois, ou falar com alguém, né? E um pouco Também. Eu falo. livre do sentimento que tá te prendendo, né? Você foi falando, eu falei, o que tá por baixo, né? Eu gosto muito de uma pergunta assim: quem é que tá no comando? Quem é que tá me comandando? Nesse caso, foi narrando, o que me parece é o medo, né?
Ou não, ou às vezes é uma falta. O medo de não dar conta. Então, quem está comandando esse medo? Se eu dou conta disso um pouco antes e vou aprender, deixar isso transitar, me atravessando, né? E tendo consciência que ele está ali, mas que eu estou cuidando disso, eu vou me liberando um pouco disso e abrindo esse espaço para que a minha energia da potência, da criatividade, da realização, da manifestação possa prevalecer em vez dessa energia que me puxa para essa densidade para baixo, né? É outra, assim, outra situação corriqueira, né, para quem tem filhos, por exemplo, que não precisa que isso é um dos pontos que vai gerar também ansiedade, é assim, aconteceu alguma coisa, eu quero falar com meu filho, com a minha filha, adolescente, né? Um pouquinho mais velho, mas eu quero falar. Seja se é sobre o estudo, se é sobre a casa, se é sobre ele mesmo, sobre saúde, alguma coisa que eu quero falar, ou que eu não estou feliz, ou uma bronca que eu quero dar. E eu vou deixando isso, porque aí eu entro em contato com a minha criança, né? Assim, ele vai ficar bravo comigo, vai emburrar, vai se fechar no quarto, vai isso, ou vai aquilo. Olha só como eu já comecei. Eu não Sim. falo e fico pensando. Só que, assim, aí eu vou para uma frustração, para uma tristeza, e vou com a força do ódio. Né? Porque assim, eu não falei, e aí eu vou ficando cada vez com mais raiva do que eu tô vendo acontecer, do que não me fez, do que isso, do que aquilo. Olha o diálogo mental, eu já criei todos os cenários e já tô com uma raiva, que a hora que eu chegar para falar com ele, capaz de eu já dar, né? Ser muito pior. Só que aí o que, que eu fiz? Eu me mantive fechada numa bolha, revivendo e revivendo e revivendo. Ah, meu Deus, ó, chegou também aí, tá vendo? Aqui a live dos pets aqui. Cada live eu tô com um pet diferente, né? É, Todas as minhas. é a Doroteia. É, É a Dorô, né? acordei ela. Então, assim, você imagina que eu vou ficar presa nisso. O que que eu faço? Deixa eu ir falar. Por mais difícil e desafiador que seja, a hora que eu falar, talvez não vai ser tudo aquilo que eu imaginar. Eles vão reagir diferente. Ou talvez vai, eu vou lidar com isso. Uhum. Eu vou, acabou. A energia que eu estava ali focando, 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 eu vou conseguir acalmar os meus pensamentos, porque eu não tenho mais que pensar naquilo, eu já fiz. E vou pegar de novo a minha energia e trazer para a vida. Então, quando é a prosperidade, manifestar, né, prosperidade abundância, o que quer que seja na sua vida, se eu não tiver a energia disponível para isso, e ficar preso dentro desses loopings, dentro dessas situações, eu não vou. Né? Então, é um tema muito de hoje. Todo mundo, de alguma forma, sente ansiedade, sim. Né? Seja nas notícias, se conectando com tudo isso. Acho que esse é outro ponto, né, Mari? Que a gente sempre comenta. Não, eu não vou assistir. Às vezes, mas você vai ficar alienada? Tudo bem. Se é esse o seu entendimento, que eu vou ficar alienada, ok. Não quer dizer que eu não saiba o que está acontecendo. Né? Abre ali Total. uma home de algum portal de notícias, viu, entendeu, se atualizou, ótimo, acho que acabou. Não vai ficar assistindo os programas, não vai ficar assistindo coisas que vão te levar para a tristeza, para os medos, para os seus gatilhos, porque sozinho, se você estiver assistindo um filme com seus gatilhos, a maioria das vezes você não vai conseguir lidar. Né? Então, Vai piorando a situação que já está dentro de você. Então, exato. um convite até, né? Para as pessoas experimentarem ficar um pouco alienada. Fica um pouco alienada, assim. Olha, as coisas estão acontecendo todo dia, um monte de coisas. As coisas acontecem e passam, acontecem e Eu não passam. consigo mudar essas situações. Eu sei que seja o apocalipse, que parece que já está chegando. Vocês estão criando todo esse apocalipse. Não pega para você, né? O que não é seu. Acho que também é como a gente pode cuidar da nossa saúde mental, energética, emocional, física, né? Acho que tem a ver com tudo isso, assim, porque a ansiedade é destrutiva, né, Rô? É, até falando dos impactos todos, assim, tem gente que vai lá e bebe mais, ou usa droga, ou você Para vai acontecer, né? pondo coisas para que aquilo dê conta do que você não está dando conta internamente, então você vai se entupindo de outras coisas para tampar os buracos, né? E aquilo vai segurar, mas uma hora isso vai explodir, né? O comer também, né? Eu estava numa conversa ontem com amigas, essa coisa do chega o final do ano, é esse ritmo que aumenta, todo mundo preocupado com o ano que vem, de soltar tudo, parece que o mundo vai acabar, todo mundo comendo pra caramba, bebendo pra caramba. Como que eu vou me cuidando com equilíbrio, né? Não é pra você não fazer nada, mas vamos ver onde tá a balança, assim, o que que eu realmente tô passando do ponto,
porque é para me anestesiar de alguma coisa, né? E acho que a ansiedade entra muito nesse lugar. Precisar anestesiar ela, porque você não dá conta, tá fora. Exato. E acho que até para a gente fechar hoje aqui, você trouxe algo muito legal que é o final do ano. Né? Porque a ansiedade é um tema, nossa, a gente vai achar em tantas situações e que a gente vai poder ficar conversando aqui, que é uma série de lives sobre ansiedade, até ela cabe. Mas é esse final de ano. Eu vejo hoje as pessoas chegarem, né, nas sessões muito ansiosas pelo final do ano. É como se elas, né, assim, se a gente vivesse uma situação de obrigação, né, de estar feliz do nada, absolutamente do nada, eu tenho que ter uma noite, né, e estar felicíssima. E as pessoas vão, né, para celebrações do Natal, arrumam e vão e tudo mais. Cara, lá dentro tá uma bagunça, lá dentro tem dor. Nem queria estar naquele lugar. E não é que eu queria porque eu queria estar fechada no quarto escuro, não é sobre isso. Mas eu não queria estar ali, eu queria estar fazendo outra coisa. Nem sei o que eu queria estar fazendo, mas né, eu não queria viver dessa forma. E aí isso gera uma ansiedade. Ah, reunião de família, né, que brigou o ano inteiro. Entendeu? Me pegou o ano inteiro, mas naquela noite todos têm a obrigação de colocarem as suas máscaras, porque eu tenho que ser um ser de luz, sentir o amor dentro de mim naquela noite. Que eu não sinto o ano inteiro. Gente, eu não tive luz o ano inteiro, você quer que eu agora tenha essa luz? Sabe assim? Eu não estou querendo destruir o Natal e falar assim, ah, você é contra celebrar, está junto. Lógico que não, eu tenho minha família, né, também. E tem momentos incríveis. Só que não quer dizer que cada um ali simplesmente encontrou a luz naquela noite, está todo mundo bem, todo mundo feliz. Porque também você vai ver todas essas fotos, essas postagens das famílias maravilhosas, tudo aquilo nas redes sociais. Então as pessoas estão chegando já com muita ansiedade da noite do Natal. Aonde eu vou passar? Ah, mas e se aquele não sei o que? Ah, mas eu tô brigada com aquele. Mas eu não queria ir para lá. Olha isso, que é o que você se coloca, né? Cara, você não quer? Tem como não ir? Como é que você lida com isso? Como é que você pode? Olha, não dá mais tempo esse ano, tá bom. O que você pode transformar para o próximo? Há quantos anos você está passando por isso? O que você pode transformar daqui para frente? Essa obrigação cultural, geracional, de que tem que passar dentro dessa estrutura. O que é isso que a gente está celebrando hoje? Porque aí deixou de ser celebração. É vir obrigar. Puxa. E ficar em paz, né, Rô? Pensando nisso, assim, se você vai num lugar forçado, você tá numa tormenta, você não tá em paz, vai estar na alegria, na leveza, na conexão com as pessoas, que a gente fala muito aqui, Sim. toda conectada, para estar bem, para usufruir da melhor forma desses encontros, ou para obrigação e eu vou ficar na tormenta, querendo que acabe logo, passe logo da check no negócio, a check passou. Então, assim, qualidade de vida, de relações, de momentos que a gente está trazendo para a gente e como isso se relaciona com as nossas ansiedades, né? Isso é Sim. reflexão também. Dá até... Se não for para eu mesma celebrar, né? Se não for para eu mesma celebrar dentro de mim, tudo bem, tem 10 pessoas aqui, metade eu não estou afim, não estou feliz, mas estou aqui, foi a minha decisão vir, qualquer que seja o motivo, tá? Qual que é a paz que eu encontro em mim? O que eu estou celebrando aqui? O que eu posso tirar de melhor nesse momento? E o que eu vou poder transformar depois? Como é que eu vou mudar a minha vida? Que hora eu vou colocar os meus limites? Porque a gente fala o ano inteiro, né? Não, eu preciso colocar os meus limites, eu preciso dizer os nãos e tudo mais, mas no Natal é proibido. No Natal é proibido dizer não. No Natal é proibido você sentir que não quero, não preciso estar com este núcleo aqui. Entende? Então, é se amar, é se acolher, é se permitir, se sentir. Porque já está todo mundo no looping do como vai ser o Natal. Nossa, eu vou lá, e se sair discussão, e se sair briga, eu não olhei para a cara daquele. Tá todo mundo já nesse looping. Tá? Então, aquieta, sente. Como é que eu posso sentir esse Natal, essa celebração, esse momento em mim? E se esse não é o melhor caminho para mim, tá bom, esse ano eu estou disposta a isso, tá tudo bem. Mas se olha, para que você possa mudar isso, porque você pode, é permitido. Vamos sair dessa matrix de todas as normas e leis e crenças. Sair do eu
tenho que fazer isso, por eu escolho fazer isso, porque isso aqui faz sentido para mim. Que isso faz... E as pessoas vão falar? Vão. As pessoas vão achar estranho? Lógico que vão. Você está mudando um comportamento. E quando a gente desperta e a gente começa a mudar o nosso comportamento, fatalmente vai acontecer. Mas esse é o entendimento delas. Porque na hora que você acorda na madrugada, sozinho, e entra em todas as suas neuroses, em todos os seus pensamentos, é só você. É, é, Você. a angústia total. Então, acho que para fechar, Maria, é assim, como é que eu lido com a minha ansiedade, né? Já que está em tudo isso. Processos, busque um auxílio, não precisa falar, tem terapias aí, né? Como a leitura biológica, tamiana, frequência de brilho, radiestesia, enfim, e várias terapias que você não precisa falar para começar a lidar com isso. Para abrir espaço para sim falar, entender, pensar, reconhecer e ressignificar. Mas ali no seu momentinho mandar a sua mente ficar quieta e ir para o seu sentimento, ir para o seu corpo. Respiração, exercício de respiração, fundamental. E meditação, sim, mas começar, como você disse, pequenos minutos, guiada, né? E vai vir a frustração, porque eu não consegui. De novo. É um comprometimento com você mesma, sabendo que sim, você pode dar conta disso. Com certeza você pode, mas primeiro se acolher e se comprometer com você. Né? É a primeira mensagem que a gente pode falar hoje, porque isso é um assunto muito extenso, né? Com muitas vertentes e tudo mais. Muito bom. Mas acho que hoje teve várias dicas aqui de como reconhecer, como lidar, né? Como você se conecta com você mesma. Então, que as pessoas possam aproveitar, não se cuidar nessa época de final de ano que é mais tumultuada mesmo, mas que isso também possa virar um hábito de vida, né? Ter essa consciência. Sim. Tá mesmo. Uhum. Então tá bom, obrigada pelo bate-papo, muito bom começar as sextas-feiras aqui. Sem nada, Hoje com várias influências, sol, gato, cachorro, mas deu tudo certo. inspiradas, com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, obrigada, Rô. Espero que as pessoas possam aproveitar. E se tá com mais algum tema, né? Não vamos dar spoiler, mas convidamos as pessoas para estarem aqui com a gente. Isso. Tá bom, querida. Tá bom? Bom dia. Beijo para você ter Tchau.